Nasci em Santana. Os meus pais, não. O meu pai é natural de Santa Cruz e a minha mãe natural da Camacha. O meu pai veio para cá em pequeno e a minha mãe também. Numa época em que vinha muita gente viver para Santana devido à fama que tinha da fertilidade da sua produção agrícola. Quase os meus avós foi mesmo isso. Há um ponto curioso. O meu avô materno veio morar para Santana por essa razão. Achou uma terra fértil. Mas a razão que eu fiz conhecer Santana foi nos anos 30, quando em Santana se disse que estava a aparecer a Virgem Maria. E ele era muito devoto da Virgem e vinha a pé da Camacha em romaria. Não era só ele, vinham romarias de muita gente a Santana. E ele apaixonou-se por Santana e por Santana ficou. Em que ano é que nasceu? 1946. Os seus pais, quando se fixaram aqui depois, em que é que eles trabalhavam? O meu pai era ferreiro de profissão, serralheiro. E a minha mãe, como quase todas as mulheres na época, era doméstica e agricultura e o bordado, que é nas horas livres da agricultura e do resto. Não era fácil esse tempo. Como vocês, quando eles para cá vieram, tiveram facilidade em ter uma casa? Onde é que eles se fixaram? Bem, os meus pais, quando vieram, eram crianças. E os meus avós vieram e compraram umas casas feitas destas casas, casinhas de Santana. Foi nessas casas que eles vieram. Segundo me parece, não tinham muitas dificuldades, que vinham preparados para isso. Compraram uns terrenos e umas casas e exploraram isso. O meu avô, pai do meu pai, já era ferreiro. E veio para cá, trabalhava na arte e tinha os seus terrenos. O terreno era deles ou era arrendado? Era terreno dele. Era terrenos deles. Numa época também havia muita colonia, mas eles não tinham terrenos de colonia. Alguém da sua família aqui em Santana trabalhava na agricultura? Sim. Bem, eu tinha tios que trabalhavam na agricultura, todos os meus tios. Nós, após a primária, o caminho era a agricultura e depois fomos cada um procurando uma vida, digamos, melhor, porque a agricultura foi sempre uma vida de trabalho e pouco rendimento, principalmente o pouco rendimento que o trabalho na época não assustava ninguém. Eu trabalhei a partir dos 18 anos numa fábrica de velas que existia em Santana. Foi aí que guardei as minhas economias para fazer a vida militar, porque o serviço militar era obrigatório, mas ninguém nos dava nada. Então, depois de cumprir o serviço militar, fiquei pelo Funchal. Estudei na Escola Industrial, como estudante trabalhador, e depois comecei na hotelaria, que as habilitações davam, depois entrei para um banco, e então fiz a minha profissão de bancário durante 26 anos. Tem memórias da sua escola primária? Sim. Neste momento existem as ruínas no sítio do Cerrado. Era o que havia na época, o melhor que se podia arranjar. Não tinha casa de banho, era chamadas as retretes da rua, separadas. Água não tinha, havia uma nascente aí a uns 100 metros, se nós precisássemos de ir. Uma casa antiga, digamos que não tinha mesmo condições. Não havia... Por exemplo, nós tínhamos a ardósia para escrever, chamada pedra, era tudo... E depois a disciplina
hoje reconheço que era demasiado dura para a época. Batia-se muito nos alunos, isso é a realidade. Mas pronto, era o que havia. Era o que havia. Ajudava também depois na agricultura. Sim. E mais tarde veio a trabalhar na fábrica de velas. Exatamente, eu comecei, primeiro trabalhava na agricultura. Esqueci-me de frisar que na minha instrução primária, a escola, éramos nós, os alunos, que varríamos a escola e que lavávamos a escola quando era preciso. Não havia ninguém para fazer a limpeza. Na agricultura, eu ainda tive o privilégio de ir para a escola de tirar a quarta classe, mas na minha turma éramos 6 e havia muita criança em Santana. Havia mais uma escola, que eram as freiras que ensinavam, mas também a quantidade de alunos era mais ou menos isso. Nessa altura, muitos pais não punham os filhos na escola porque precisavam deles para trabalhar na agricultura. Entretanto, foi criado nos anos 50, final da década de 50, o abono de família, não existia. Mas, nessa altura, já se começou a pressionar para ir para a escola, frequentar as aulas. Então, só dava o abono a quem tivesse, as crianças que estivessem na escola. Então, muitos pais resolveram pô-los na escola, onde muitos entraram para a primeira classe com 14 anos. Eu, felizmente, entrei com os meus 7 anos, mas entraram com 14 anos. Já para adquirir o abono, a ideia não era para saber mais nem deixar de saber, mas trabalhávamos muito. Eu, por exemplo, o meu avô, eu tive algum tempo em casa do meu avô materno, vivi com ele algum tempo. Ele tinha um terreno na Feijão de Mar, embora eu vivesse em Santana, em Feijão de Mar, em Faial. E íamos a pé, e às vezes eu ia lá ajudar a pôr alguns haveres, a minha escola era na parte da tarde, eu ia na parte da manhã e regressava para ir para a escola na parte da tarde, descalço. Como é que era o trabalho na fábrica? O trabalho na fábrica das velas era bom. Aí sim, eu usufruía de um ordenado já em comparação à época, era um ordenado razoável. Tinha um horário de trabalho entre as 9 e as 6 da tarde, folgava ao domingo. Digamos que para a época e para o local, para a freguesia, se talvez comparam logo abaixo da função pública, que é quem tinha a função pública também não ganhava por ela, mas ganhava melhor e tinha de resto, os trabalhos que havia eram poucos, alguma mercearia, mas as mercearias, o funcionário que trabalhava na mercearia chamava-se, na época, a venda. A venda era formada por o bar e a mercearia. E a mercearia tinha o seu horário de abrir, acho que das 7 às 9 da noite, salvo erro, e com o intervalo para o almoço. Mas tinha o bar não, esse era abrir de manhã, das 7 da manhã até às 10 da noite. Ora, o empregado não estava na mercearia, mas estava no bar, era a mesma coisa. Ele trabalhava das 7 às 10 da noite, sem hora para almoço, com o almoço, eu lá levar o almoço à família, não tinha dia de folga nem férias. Era assim que funcionava. E qual foi o seu trabalho a seguir à fábrica? A seguir à fábrica fui à tropa. Da tropa entrei na hotelaria. E da hotelaria, então, passei para o banco de trabalhar. Trabalhei no Banco Totti Açores. A hotelaria era no Funchal? Era no Funchal. Mais precisamente o antigo Hotel Savoy. E fazia o quê? Era empregado de mesa. E depois é que foi para o banco? Depois é que fui para o banco. Sim. Trabalhei 4 anos na hotelaria. E no banco ficou até quando? Ora, no banco fiquei até aos 52 anos. Eu aos 52 anos
tive a pedir a reforma antecipada e neste momento estou há 26 anos na reforma, tantos quantos eu trabalhei no banco. E qual era a sua função no banco? Eu era empregado de carteira. Quais são os principais produtos aqui consumidos e produzidos nesta região de Santana? Nessa época, o que se produzia mais era a nossa semilha. O milho também em abundância e o trigo. O trigo, havia muito trigo. O trigo, nem toda a gente tinha grandes searas, mas geralmente quase tudo tinha, que era para amassar o pão nos dias assinalados, que era o Pão por Deus, a festa de Santana, o Natal e assim sucessivamente. E alguns também quando traziam o pessoal ao trabalho. Outras famílias mais abastadas amassavam pão todas as semanas. Alguns o trigo servia também para pagar a renda do terreno que cultivavam. O meu pai também tinha alguns terrenos, porque o meu pai foi ao Coração e veio e conseguiu adquirir alguns terrenos. Mas tinha um terreno que não era dele. A renda era paga em trigo, por alqueire. Nota muita diferença na vida em Santana entre agora e quando era mais novo? Sim, a diferença é bastante acentuada, não tem nada a ver. Em que especificamente? Ora, primeira coisa, postos de trabalho. Santana tem muito posto de trabalho nesta altura, principalmente na restauração. O viver das pessoas. Não se via ninguém descalço. Nessa altura, quase que podia dizer que não se via ninguém calçado. Havia exceções. Ao domingo, para ir à missa, ia quase toda a gente calçada. Havia uma pessoa ou outra que nem para ir à missa tinha sapatos. Outras diferenças, o vestir, andava-se com a roupa muito remendada, o arruta, a alimentação, havia comida, mas não se comia peixe, não se comia carne, são por festas. E havia comida, mas não para todos. Eu não passei essa falta de comida, porque, como disse, meu pai tinha umas terras e a gente tínhamos, embora não tivéssemos aquela qualidade de ter peixe e ter carne, porque o peixe também não abundava à venda. Era no verão que vinham os carros de Mexica aqui vender, expunham o peixe ali na Vila de Santana, lá, em cima do passeio, e lá o pessoal ia lá comprar. Não havia fiscalização, não sei se estava fresco, se não estava. E era quando vinha que as pessoas iam lá, mas nem toda a gente tinha possibilidades de comprar o peixe. E mesmo os produtos agrícolas, muita gente não tinha terreno e trabalhava no terreno das outras pessoas, e agora chamam o dia fora, ganhavam por dia, mas não havia trabalho diariamente. Era na época das plantações, das sementeiras, era nessa altura. E havia muita gente com dificuldade. Posso-lhe contar uma história de uma vizinha minha que era viúva, não tinha beira nem era, vivia do bordado e pouco mais. Os filhos tinham fome. Eu era pequeno e os meus irmãos. Tínhamos, como lhe disse, tínhamos enqualdeados, mas às vezes nós para comer não tínhamos aquele apetite como a minha mãe queria e a comida ficava no prato. Ela chamava um desses vizinhos, punha um prato de comer para mim, outro para o meu irmão, sopa, e um prato de sopa para o vizinho. E dizia assim, agora vamos ver quem é que acaba primeiro. Claro que ele ganhava sempre. Não tinha, era o que ele queria, a fome. E ele, depois de adulto, ele falava-me disso, ele já morreu.
falava-me sempre naquela sopa que ele lá comia que matava-lhe a fome. Havia muito casos assim. Às vezes estávamos a almoçar, por exemplo, batata doce. Batata doce era cozida na água e no sal, e nós fazíamos descascando com quase que íamos comendo, não tinha mais nada. Mas vimos chegar muitas vezes à nossa porta, crianças da minha idade, que se encostavam de braços cruzados, assim, ou às vezes assim, à porta, e não diziam nada, mas nós já sabíamos. Ficámos numa batata, dávamos à porta, ele ia embora obrigado, ia embora satisfeito com uma batata. Essas diferenças e também na cultura, diga-se a verdade, muito mais cultura hoje, não havia muita cultura como agora, enfim. E na casa das pessoas, no sítio onde elas viviam, havia muita diferença nas casas, na construção, na água, na luz? A água era uma coisa impensável nas casas, só alguma que às vezes não tinha o teto bem protegido, entrava-lhe água da chuva. Essa era a água que podíamos ter em casa. Quando, por exemplo, as casas de colmo, se não forem substituídas a cobertura de 5 a 5 anos, elas metem água dentro. E é o que acontecia. Elas têm uma particularidade. Quando elas são construídas, têm uma camada de colmo que essa é para ficar permanentemente. E depois a que é substituída é uma camada exterior. Se essa camada não for substituída dentro de 5 anos aproximadamente, começa a introduzir. Na época havia muito trigo, portanto havia o resturo do trigo que se fazia bem. Era telefone, era na mercearia mais perto, não, na que tivesse, que nem todos tinham. Se uma pessoa precisava de um recado, um telefonema para qualquer parte, ia lá pedir à mercearia, pagava e também deixava o número à pessoa que queria telefonava para a mercearia, chamava para que viesse ao telefone. Não havia absolutamente... Nas casas das pessoas, era esse o ambiente, as cozinhas, quase todas eram chão de terra batida, mas uma coisa que muita gente, às vezes, tem uma imagem dessa época, às vezes não muito correta. As pessoas não viviam muito tristes, o que possa parecer, as pessoas eram alegres, divertiam-se, havia convívios, eu adorava ir a uma desfolhada. Não comíamos nem bebíamos, era a brincadeira, eram as anedotas, eram as risadas, e aquilo era sadio. Eu tenho saudades dessa época. Íamos na desfolhada. E eu gostava de ver, eu era adolescente já, quando eu ia assistir desfolhada, eu gostava de ver essas histórias, que eram as histórias das feiticeiras. Contava-se que a bruxa fez aquilo e a outra fez a maldição tal. Mas depois, para ir para casa, que eram elas que... O medo. Tinha medo de me aparecesse uma bruxa pelo caminho, e com aquele medo, mas lá ia. Era a época assim, aquelas histórias que se contavam. Esse é outro aspecto que eu queria também perguntar. A questão das deslocações, portanto, não havia luz pública, naturalmente, mas também era difícil sair daqui de Santana para ir aos outros sítios, não era? Sim, a luz pública, quando chegou ao centro de Santana, como eu morava perto do centro, era beneficiada mesmo da pública, porque em casa não tínhamos luz. E, portanto, as deslocações, claro, era tudo a pé, até mesmo, como falei no telefone, mas se fosse um recado para a freguesia, não havia ninguém se pôr a telefonar, chamava-se um garoto, olha, vai a tal parte, diz-me este telefone, e tal. Às vezes podiam dar 5 tostões ou 2 tostões, ou não davam nada, e a criança lá ia. As educações, portanto, era tudo a pé, mesmo já havia carro na minha época, o carro tinha chegado alguns anos antes, mas eu fui muitas vezes,
mas meu pai a São Jorge, a pé, que ele ia vender material do que ele construía na sua oficina, ao sair da missa, e a pé com ele, e vinhamos a pé. Também íamos a pé, às vezes também criava as suas vacas, às vezes ia comprar a São Jorge. Nessa altura, o meu avô materno, como ele disse, era natural da Camacha. Já havia carro, para ir, pelo menos pelo Puiso, ele morava mais para baixo. E ele manteve sempre lá umas colmeias de abelhas. Ele ia lá cuidar das suas abelhas, mas ia a pé e vinha a pé, daqui para a Camacha. Era assim, que o meu avô era um homem de guerra, salvo o termo, porque era uma natureza impressionante, forte. Ele contava-nos, quando estava na Camacha, que ia ao Puiso, ou chamado Poço da Neve, que ainda existe o Poço da Neve, que é uns poços que se criavam para a neve aguentar mais tempo. E pegavam nessa neve, iam vendê-la, acartavam as cortas ao Hotel Rio de São Funchal, para fabricarem gelados, não havia outra maneira de fabricar gelados. E em que é que eles transportavam essa neve? Essa parte não sei responder, não perguntei ao meu avô, realmente, mas suponho teria que ser recipientes que não derramassem, porque algum ia derreter pelo caminho. Não sei como é que eles usavam isso. Lembra-se do 25 de Abril? Perfeitamente. Como é que foi esse dia na sua vida? Como é que? Como é que foi esse dia na sua vida? Ora, eu cheguei ao trabalho, eu ia para o trabalho, ouvi uma música diferente nos estabelecimentos, nas casas, que eram aquelas marchas militares que eu não me tinha percebido o que era aquilo. Não se dei valor. Cheguei ao trabalho, assim, está o pessoal meio parado, perguntou o que é que se passa. Houve um golpe de Estado. Eu nem estava a ver bem sequer que era o golpe de Estado. Ficamos assim, o banco não abriu, olha, o banco não vai abrir, vamos fechar e tal. Vão para casa até ver o que é que acontece. Vi assim, tipo feito parvo, não sabia o que é que ia acontecer. Depois veio o evoluir das coisas, mas fiquei muito apreensivo também, na altura. Fiquei muito apreensivo, porque percebi bem o que estava a acontecer, não sabia o que era o fim disto, falava-se de tanta coisa, falava-se que, assim, na época nós vivíamos apavorados com o comunismo. A Igreja tinha o seu papel também nessa parte, a fazer. Falava-se do comunismo, ficámos assim, mas o comunismo, não sei, ficámos, porque a Igreja batia muito no comunismo, e nós não víamos o comunismo como política. Para nós era como uma religião, e uma religião que não queria que as outras religiões vivessem. E não vou dizer que não, esse medo pairava, que a mim, eu não tinha aquele medo da PIDE, porque eu e as pessoas da época éramos alheios à política. E, portanto, sabíamos que existia a PIDE e que era a função deles. Mas como ninguém se metia na política, também não vivemos mais ou menos em liberdade, dentro das pessoas, aquela liberdade que nós não sabíamos que não era liberdade. No fundo, não sabíamos que não era liberdade. E quais são as principais diferenças que houve a seguir ao 25 de Abril? As diferenças, logo de imediato, não, mas houve muitas, porque depois é que percebi que vivíamos oprimidos. Não havia estas liberdades. As diferenças, umas foram positivas, também houve pela negativa também. O que eu achei que o 25 de Abril trouxe outra liberdade de expressão, outra facilidade na vida, no custo de vida, melhorou drasticamente. Já não se vê aquela escravidão que era as pessoas a trabalhar.
nesse aspecto, culturalmente, culturalmente também mudou muito, o acesso ao ensino ao alcance de todos, na época era só quem tinha posses, quem podia, e, no fundo foi uma coisa... Em termos de liberdade, ficamos mais livres, por um lado. Há uma parte que eu já não considero que se fez-nos tanta liberdade, que é a criminalidade, o banditismo. Nós, nessa época, podíamos deixar a porta destrancada, não havia problemas. Íamos na rua, a qualquer hora, não tínhamos medo de nada. Eu estudei no Funchal de noite, para casa, passava por becos, às 11h30, meia-noite, e também trabalhei na hotelaria de noite, sem sequer pensar que alguém me ia assaltar. Essa é a parte negativa que eu vejo. E a parte também da droga. Também não se falava em drogas. Essa parte que me assusta mais, digamos. Quais são as principais diferenças, entre a vida que teve e conseguiu fazer e, por exemplo, a vida dos seus pais ou dos seus avós? Ora, para a minha vida, refere-se mesmo na minha infância, não? Mesmo agora, portanto, sim, as diferenças... É muito diferente. Eu, por exemplo, hoje tenho praticamente a alimentação que quero, porque nessa época, mesmo aqueles que possuíam, que tinham posses, possuíam dinheiro, não tinham acesso que hoje temos aos alimentos, a outros produtos, eletrodomésticos, por exemplo. Não havia maquinaria para cavar, as máquinas eram os braços dos homens, as estradas, eu recordo-me de estarem a asfaltar esta estrada que vai de Santana para São Jorge. Quando eu nasci, talvez deviam estar a construí-la, porque ela ainda era terra batida, e lembro-me disso. E aquilo era tudo às costas, às mãos, enfim, agora as máquinas, a tecnologia é uma coisa impressionante em relação a essa época, vive-se muito melhor. Já a minha infância foi melhor que a dos meus pais e dos meus avós, porque eles não tinham carro para ir para sítio. Eu já ia ao Funchal, já ia no autocarro. Inicialmente havia um autocarro que saía de Santana, já vinha da Boaventura, passava em Santana às 7 da manhã, regressava a Santana, passava de regresso às 6 da tarde. Posteriormente passou a haver mais um outro autocarro que aguentou muitos anos, e depois dessa evolução, e agora há muitos autocarros. Eu conheci, não me lembro dele começar, mas conheci o primeiro táxi que Santana teve, que era do proprietário João Dionísio. E conheci o carro, porque ele ainda tinha. Conheci também o primeiro carro particular que Santana teve. Ainda existe. Esse carro ainda existe. Pertence ao filho do dono desse carro, dessa época. Acho que era um Ford, talvez. Como é que vê o aumento do número de turistas aqui em Santana e acha que esse turismo é bom para a região? Sim, para mim é o ouro para a região, porque chego aqui a Santana, não tem nada a ver com outra Santana que se vê. Muitos postos de trabalho, comercialmente ajuda muito o turismo, porque Santana é um país, é uma freguesia agrícola, mas a agricultura hoje não tem uma rentabilidade, já antigamente não tinha, já é difícil. Embora Santana ainda é uma terra plana que se possa meter máquinas, ainda pode trabalhar com algumas máquinas,
Mas o turismo, digamos a verdade, é mais rentável e por isso, atualmente, também é uma diferença que eu vejo na agricultura em Santana, mas não só de Santana, terrenos abandonados. Eu próprio tenho alguns terrenos que herdei do meu pai que estão abandonados, simplesmente vou cuidando deles, planto uma árvore para não criar silvado, mas só me dão a despesa. É porque não é rentável. É um agricultor em pequena escala não consegue sobreviver da agricultura. Se for em grande escala, com a ajuda dos subsídios que costumam vir, da CE e outros, esse sobrevive e ainda pode criar o seu pé de meia. Mas o agricultor médio não tem hipótese. Portanto, é daí a razão que as terras estejam abandonadas. E também é uma das razões as terras estarem muito divididas, não há grandes extensões de um proprietário só. E isso também dificulta criar-se um plano para se produzir em grande. É uma das razões. E o turismo veio trazer outra vida a Santana? Sim, muito. Praticamente, o movimento que se vê na cidade de Santana, a esta hora, por exemplo, passei ali junto à Câmara, e aquilo é só turismo. Muito mais, e dá outra vida, e todos os dias fui passar gente, muito mais vida aparente no movimento no dia-a-dia e mais vida na situação das pessoas também, mais poder de financiamento na economia, digamos. Passando agora à festa dos compadres, eu gostava que me falasse um pouco do que é esta festa e, para quem não conhece Santana, como é que explicaria a festa dos compadres? Ora, isto é uma tradição que vai muito de longe, talvez mais longe do que as pessoas supõem, porque o meu pai nasceu em 1903. Ele, quando falava da sua juventude e falava nesta festa dos compadres, aliás, não era festa, eram umas brincadeiras, umas rivalidades sadias, uma disputa entre os homens e as mulheres. Não se fazia festa. E ele, quando falava neste, já era dos tempos da sua mocidade. A mocidade dele foi nos anos 20 do século passado. Portanto, isto já era anterior a isso. Que até na minha época de criança, nos anos 50, ele dizia, isto está um palácio de adormecer, isto antigamente era mais mexido, era mais forte, havia partidas, fazia-se isto, fazia-se aquilo, mas fazia-se. Nos anos 50, acontecia, por exemplo, no dia dos compadres, eles arranjavam sempre os dinheirinhos, uma subscrição uns pelos outros, e assinalavam o seu dia com foguetes ao meio-dia, à noite, ou de quartas cidades. Os bonecos já vêm daí também, já punham no dia deles, eles não punham o boneco, elas é que vinham pôr os bonecos, mas no dia delas eles punham as bonecas. Era essa a verdade. Depois, outros argumentos, outras piadas, estava a neve na serra, e se era no dia das comodas, diziam eles, malditas comodas, só comem arroz gelado, que era branco. Se estava ventania no dia dos compadres, eles, malditos, querem-nos levantar as saias. Era aqueles argumentos. Mas quando no dia dos compadres, das comadres, a mulher nesse tempo não tinha a liberdade nem a desenvoltura de hoje, não ia pegar num foguete para deitar, não deitavam. E eles então deitavam, mas estavam no explosivo e o foguete chegava lá acima, estava toda a espera que rebentasse e não rebentava. E depois aquilo, nos campos agrícolas, um assobiava, outro poupava, e tal, arrebentou. Era a gozar delas. Isto era mais ou menos assim que funcionava. Punham as bonecas à beira dos caminhos, elas punham um arbusto mais baixo porque não podiam subir acima. Os homens, quando punham mais altos, mas os homens faziam umas bonecas desajeitadas que não tinham jeito para si, elas tinham melhor jeito.
Ora, depois, isto veio a criar outro ritmo por uma provocação delas. Eu tinha os meus 15, 16 anos e como nessa altura eu ajudava, não estava afetivo, mas ajudava a trabalhar ali numa mercearia, além do trabalho agrícola, ainda passei por isso, numa mercearia do centro de Santana. E nesse dia vim às 7 horas da manhã e já vejo as pessoas a olhar para o Carvalho, mas um Carvalho muito alto, os mais altos da freguesia, da vila, onde estava um boneco muito bem feito, que olhando à primeira parecia uma pessoa que tinha se suicidado. Olhavam apreensivos. E os homens ficavam assim, intrigados, e um pedaço sentiam-se, um pedaço feridos no seu orgulho, não era? Eles conseguiram fazer aquilo. O que os deixou mais intrigados foi como é que uma mulher conseguia segurar assim bem. Até que nem sempre as mulheres só usavam saias, nem sequer usavam calças. Como é que a mulher, um dizia, aqui é algum traidor no meio disto tudo, mas a gente vai saber quem é ele, e outro dizia, vamos ajustar contas com ele, aquilo tudo e tal. E aquilo, e depois, isto foi o impacto da parte da manhã. Ninguém esperava que elas viessem tirar foguetes nesse dia. Mas à hora do almoço, quando começa a subir foguetes para o ar, quando toda a gente pensava que eram os compadres, que o foguete ia explodir, não. O foguete começou a subir, aquele foguete a subir, era gargalhadas delas, os homens espantados, mas como é que eles conseguiram isto este ano? Tornou-se a pensar, anda aqui um traidor a fazer isto, e tal. E aquilo, mais tarde, realmente foi, mais tarde eu soube, já depois de adulto, era um vizinho meio, ele contou-me mesmo. Eles, depois, esses foguetes deles contaram o dia inteiro até às Ave Marias. Portanto, já tinha passado a quinta-feira das comadres, não se puderam vingar nesse ano. Ficou para o ano seguinte. No ano seguinte, no dia delas, puseram, então, já arranjaram foguetes também desses, que assobiavam, fizeram outros bonecos já com o jet, procuraram fazer o máximo possível. Mas o maior estava guardado para o dia dos compadres. Quando eles fizeram, então, aí começou a festa. Isto estávamos nos anos ou 62 ou 63, tinha 15, 16 anos, aí começou a verdadeira festa. À noite, mas aqui um parênteses, eles continuaram a fazer as suas partidas. Mesmo nesse dia, não puseram bonecos nas árvores da vila, porque de madrugada, eu tinha 15, 16 anos, também já vinha viver. Ainda era novo, sobre curiosidade, também não participava em nada. Mas, para o meu espanto, cheguei a ver até umas 2 dezenas de homens ali, andavam alerta para ninguém pôr bonecos pendurados. E acontece que, mas eles puseram noutros sítios, e acontece que numa das varandas da vila, elas apareceram com um boneco muito bem feito à janela, à varanda. Ponderavam na varanda, mesmo a insultar. E a malta ali, como é que um compadre mais atrevido, trepou o pilhar, ele jogava futebol, eu também joguei futebol com ele, eu joguei futebol na época. Ele trepou o pilhar, agarrou nos peitos do boneco e sacou-lhe o boneco. Elas não gostaram da brincadeira. É que foi uma avulação ali dos homens e tal. Acontece que elas comunicaram ao dono da casa, que era o vice-presidente da Câmara, ele comunicou ao presidente e o presidente manda chamar esse homem, por sinal era trabalhador da Câmara. Ele levou uma repreensão e fui obrigado a devolver o boneco. As coisas às vezes ganhavam assim umas dimensões meias esquisitas. E chegada à noite, nesse dia,
então já uma coisa já foi combinado, fez-se a sentença da Comadre, mas primeiro a banda saiu à rua, não foi fardados, com a roupa de trabalho como vinha do campo, fizeram uma arruada pela vilha e arredores, ainda foram aos arredores. E ao mesmo tempo que eu andando, ia se juntando outros homens, juntou-se um grupo bastante grande de homens. E depois vieram para o centro, onde se fez realmente, então aí, o julgamento da Comadre, o primeiro julgamento. Uma boneca feita a partir do restolho, roupas, trajes femininos, um homem conhecido pelo Sr. João Peixe, tinha jeito para aquelas coisas. Na altura havia muitos bidões de gasolina e de petróleo, o combustível vinha em bidões. Não havia palco, subia para cima de um bidão e fez aí o julgamento da Comadre, acusada por adultério. Então fui condenada a ser queimada viva. Faziam-se versos, o julgamento foi feito em versos. Não, o julgamento não foi em versos. Ele fez o julgamento, mas lê-se o testamento da Comadre. Foi em quadras. Foi em quadras, mas nada de política. Todo menos isto. Aliás, também o povo também não estava dentro da política para fazer piadas. Não ia conseguir fazer nada. Estava alheio à política. Era mais aos acontecimentos do dia-a-dia. Por exemplo, havia lá uma mulherzinha, a alcunha era charota, era das menos asseadas da altura. Então, um dos versos, uma das quadras dizia assim: para que ande mais asseada, a Comadre charateira, deste-lhe água da chuva e toda a água da ribeira. Havia um homem chamado Luís, que era fiscal das águas em Santana. Ele pouco tinha para fiscalizar. Penso que eram as águas de rega, pertenciam à Junta Geral. Passava o dia na Vila Santana, sentado, uma malta daquele lugar não faz nada, né? Mas arranjaram um verso: ao compadre Luís, fiscal das águas em Santana, eu deixo-lhe para descansar 7 dias na semana. Foram estes versos. Mas após o testamento e após o julgamento, ainda fez-se a cerimónia fúnebre e depois queimou-se a Comadre. Agora, a cerimónia fúnebre, esse João Peixe tinha dons para isso, e meteu o sacerdote católico e fez como se fosse a igreja. Olhe, no domingo seguinte, no meio, o porco não tinha gostado da brincadeira, desde que a igreja não tinha chamada para aquelas coisas que tomassem mais cuidado. Funcionava assim. Antigamente não se podia pisar o risco em nada. Estávamos logo a ser chamados. Essa é uma das defesas também que notei para agora, para os 25 de Abril. Hoje em dia, como é que a população organiza esta festa? Há vários grupos ou todos fazem tudo? Eu, atualmente, hoje em dia, estou um pouco alheio, porque eu não estou a viver em Santana e isto está mais oficializado. As entidades oficiais dão o seu contributo e a organização vai mais a partir daí. E não tanto, penso que não tanto pelos populares. E qual é a importância que esta festa tem aqui em Santana? Sim, eu, como estou a viver fora, ainda dá mais para ver o impacto. Fala-se muito nos compadres de Santana. É sempre um chamariz, para mim já faz parte do património cultural de Santana. O chamariz que, quer na economia, quer na divulgação da própria freguesia e da sua cultura. Acho que sim, é muito importante. A Câmara Municipal
tem promovido e tem se empenhado na preservação desta tradição? Sim, quanto me deve saber, sim, a Câmara tem se interessado muito em dar o apoio. Esta festa dos compadres é a única festa daqui, de Santana? Não, há outros eventos, não estou agora a me recordar bem, por exemplo, há o Arraial da Freguesia, já se fazia, há a festa da Santa Ana e depois há a festa do Santíssimo. Mas há outras promovidas pelas entidades oficiais, penso que pela Câmara, talvez, e outras entidades, que há uma que se chama talvez o Festival da Norte. Estas últimas festas mais recentes, eu não estou bem dentro do assunto para poder responder na íntegra.